Imagine-se descendo nas profundezas de um dos aspectos mais assustadores e controversos do sobrenatural: o exorcismo e a possessão. Este iceberg revelará histórias peculiares, desde casos mundialmente conhecidos até os mais obscuros e envoltos em mistério. Ao longo das camadas, testemunharemos eventos inexplicáveis, onde forças sombrias desafiaram a razão humana, testaram os limites da fé e deixaram marcas profundas nos envolvidos. Cada camada mergulha mais fundo, expondo os limites entre o real e o sobrenatural, até chegarmos aos recantos mais enigmáticos desse fenômeno. Anneliese Michael, uma jovem alemã, nascida em 1952, começou a apresentar sintomas de distúrbios neurológicos e psicológicos na adolescência. Com o passar do tempo, seus sintomas evoluíram para comportamentos bizarros e violentos, incluindo vozes e visões perturbadoras que ela atribuía a demônios como Lúcifer, Nero e Judas. Durante o período de 1975 a 1976, Anneliese passou por 67 sessões de exorcismo, realizadas por 2 padres católicos que acreditavam que ela estava realmente possuída. Infelizmente, Anneliese morreu em 1976 devido à desnutrição e desidratação. O caso gerou grande controvérsia e resultou em um julgamento, onde os padres e os pais de Anneliese foram considerados culpados por negligência. Sua história inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Roland Doe, um pseudônimo para preservar a identidade real do garoto, foi o protagonista de um dos casos mais famosos de possessão nos Estados Unidos, ocorrido na década de 1940. Após a morte de sua tia, com quem praticava sessões de espiritismo, Roland começou a manifestar comportamentos estranhos. Objetos se moviam ao seu redor. Ele falava em línguas desconhecidas e apresentava uma força sobre-humana. Padres católicos foram chamados para realizar um exorcismo, que durou semanas e envolveu eventos inexplicáveis, como marcas em seu corpo e mudanças de voz. Esse caso foi documentado e serviu de base para o clássico do cinema, O Exorcista, amplamente considerado o filme mais famoso sobre possessão. Em 1906, na África do Sul, Clara Germana Sally, uma jovem de 16 anos, alegou ter feito um pacto com o diabo. Após isso, ela começou a exibir comportamentos bizarros, como falar em línguas desconhecidas, demonstrar força sobre-humana e rejeitar símbolos religiosos. Testemunhas relataram que ela parecia completamente fora de si, às vezes se contorcendo e tentando atacar as pessoas ao seu redor. Durante o exorcismo realizado por padres locais, Clara supostamente levitou e se tornou extremamente agressiva. Seu caso é considerado um dos relatos mais marcantes de possessão da história religiosa da África e é lembrado por suas manifestações extraordinárias. Este caso ganhou destaque nos anos 80 e foi investigado pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren. Tudo começou quando o jovem David Glatzel, de 11 anos, começou a exibir comportamentos estranhos e violentos, o que levou sua família a acreditar que ele estava possuído. Durante o exorcismo de David, Aaron Johnson, namorado de sua irmã, supostamente desafiou o demônio a possuí-lo em vez do menino. Meses depois, Aaron assassinou seu senhorio e alegou em sua defesa estar sob influência demoníaca. O caso ganhou notoriedade por ser o primeiro dos Estados Unidos onde a defesa de possessão demoníaca foi usada no tribunal. A história inspirou o filme Invocação do Mal 3. Em 1974, Michael Taylor, um britânico da cidade de Ossett, começou a mostrar sinais de possessão após se envolver com um grupo religioso.
Ele alegava que sentia a presença de forças malignas e passou a ter excesso de raiva e comportamento errático. Sua esposa e outros membros da comunidade religiosa começaram a suspeitar que Michael estava possuído. Um exorcismo foi realizado e os padres alegaram ter expulsado 40 demônios do seu corpo, mas alertaram que alguns ainda permaneciam. Infelizmente, logo após o exorcismo, ele cometeu um crime brutal contra sua esposa, alegando que não estava em controle de suas ações. Esse caso chamou a atenção por misturar transtornos psicológicos e crenças religiosas. Este caso histórico, ocorrido em 1671, é um dos primeiros relatos documentados de possessão nos Estados Unidos. Elizabeth Knapp, de 16 anos, era uma empregada doméstica em Massachusetts, quando começou a exibir comportamentos alarmantes, como gritar incessantemente, afirmar estar possuída por Satanás e se contorcer de maneira violenta. Ela também alegava ter feito um pacto com o diabo. O reverendo Samuel Willard documentou o caso detalhadamente, descrevendo os episódios de possessão e os rituais de exorcismo. Muitos estudiosos apontam esse caso como um exemplo inicial da influência do fanatismo religioso nas colônias americanas. Martha Brusier foi uma jovem francesa do século XVI que alegou estar possuída, atraindo muita atenção e polêmica. De acordo com registros, ela falava em línguas estranhas e exibia uma força anormal, e alguns padres católicos tentaram exorcizá-la. No entanto, outros líderes da igreja acreditavam que ela estava fingindo sintomas para ganhar notoriedade, apontando para sinais de fraude. Apesar das suspeitas, seu caso é notável por destacar a luta entre ciência e religião, na tentativa de explicar as supostas possessões, sendo considerado um dos primeiros casos questionados oficialmente pela Igreja Católica. Em 1634, na cidade de London, França, um convento inteiro de freiras declarou estar possuído. A Madre Superiora e outras freiras começaram a exibir comportamentos como contorções, insultos violentos, vozes guturais e até mesmo levitações. Elas acusaram o padre Urbain Grandier de ser responsável pelas possessões, alegando que ele havia feito um pacto com o diabo para controlá-las. Grandier foi preso, torturado e eventualmente executado. Até hoje, alguns historiadores acreditam que as freiras sofreram uma histeria coletiva, enquanto outros defendem que o caso foi manipulado por interesses políticos para eliminar o padre. Em 1877, em Watseka, Illinois, a jovem Lawrence Venom começou a exibir comportamentos semelhantes a uma possessão, como falar em vozes diferentes e alegar ser uma pessoa que já havia falecido. Mary Hoff, uma jovem local que morreu anos antes. Lawrence afirmou ser Mary e passou a agir como ela, reconhecendo detalhes íntimos e familiares da vida de Mary. O caso é singular, pois a família Hoff aceitou Lawrence como se fosse sua própria filha reencarnada. Conhecido como o caso Watseka, esse episódio ainda levanta questões sobre a fronteira entre possessão, mediunidade e transtornos dissociativos. Magdalena de la Cruz foi uma freira espanhola do século XVI que ganhou fama por suas visões místicas e supostos milagres, atraindo fiéis e impressionando a Igreja Católica. Anos depois, porém, ela confessou ter feito um pacto com o diabo para obter essas habilidades, dizendo que suas visões e êxtases eram fruto de uma possessão demoníaca. A revelação chocou a igreja e ela foi submetida a um exorcismo e depois expulsa do convento. Embora o caso seja visto por muitos como uma fraude, é um exemplo importante de como a possessão e a santidade foram interpretadas de maneira ambígua na época. Nos anos 70 e 80, a família Small, da Pensilvânia, alegou sofrer intensas atividades paranormais, incluindo possessões demoníacas.
Os demonologistas Ed e Lorraine Warren investigaram e realizaram um exorcismo na casa, que ficou famosa por manifestações como vozes, odores de podridão e ataques físicos aos membros da família. No entanto, o caso foi criticado por céticos e especialistas, que afirmaram que os fenômenos podiam ser explicados por problemas psicológicos e efeitos ambientais, como mofo tóxico. Mesmo assim, o caso permanece como um dos exorcismos mais controversos da época. Este caso ocorrido em 1928, nos Estados Unidos, também é conhecido como a possessão de Erling, e envolveu uma mulher chamada Emma Schmid, também conhecida como Anna Eklund. Ela teria manifestado comportamentos violentos, repulsa a objetos religiosos e vozes que falavam línguas desconhecidas. Um exorcismo foi realizado por padres católicos, mas o caso é visto como polêmico por causa das descrições extremas dos eventos, que incluem levitações e forças invisíveis que atacavam os exorcistas. Alguns estudiosos questionam a veracidade desses relatos, suspeitando de exageros ou possíveis influências de transtornos mentais não diagnosticados. O caso Enfield aconteceu entre 1977 e 1979 e envolveu uma série de eventos sobrenaturais que ocorreram na casa da família Hodgson, em Enfield, Londres. As principais afetadas foram as irmãs Janet e Margaret Hodgson, que alegaram vivenciar atividades paranormais intensas, incluindo levitações, objetos que se moviam sozinhos e vozes graves que falavam através de Janet. Essa voz misteriosa afirmava ser Bill Wilkins, o espírito de um homem que supostamente havia morrido na casa. A história atraiu atenção internacional e foi amplamente investigada, incluindo a participação de especialistas em paranormalidade. Um dos aspectos mais intrigantes do caso foi o comportamento de Janet, que começou a falar em uma voz diferente, áspera e masculina, o que muitos interpretaram como um sinal de possessão. Em um episódio famoso, Janet disse coisas que pareciam vir de uma entidade maligna e expressava um comportamento assustador e violento, rejeitando qualquer símbolo religioso que estivesse por perto. Essa mudança de comportamento é um dos fatores que fez o caso ser comparado a episódios de possessão demoníaca. Diversos investigadores, incluindo religiosos, visitaram a casa dos Hodgson, tentando limpar o local com orações e rituais. Embora não tenha sido realizado um exorcismo formal, como em casos tradicionais, os padres e investigadores tentaram usar métodos para acalmar o que acreditavam ser uma manifestação espiritual. A controvérsia persiste, pois alguns pesquisadores sugeriram que as meninas estavam simulando os eventos, enquanto outros defendem que fenômenos reais, como possessão ou poltergeist, estavam presentes. Este caso é até hoje debatido e inspirou o filme Invocação do Mal 2.